Boa noite. O carro vive uma história de amor e ódio nos grandes centros do país. É uma cultura tão arraigada no nosso estilo de vida e necessidade real de locomoção, a ponto de a garagem se tornar o item que mais preocupa os compradores de imóveis. Chega a encarecer em 1/3 o valor da obra. O mesmo estudo que revela esse dado traz outra informação valiosa. A redução da dependência do automóvel poderia gerar uma economia de até R$500 bilhão por ano para a cidade. Agora é saber quem dá o primeiro passo. Veja agora outros destaques do Jornal da Cultura desta terça-feira. Torcedor palmeirense tem morte cerebral. É a segunda vítima fatal da guerra entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians no domingo. Senador Demóstenes Torres deixa a liderança do DEM pressionado por denúncias de ligação com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Presidente Dilma Rousseff desembarca na Índia para a reunião dos países emergentes, os BRICS, que já representam 20% da economia mundial. Síria aceita a proposta de paz da ONU e da Liga Árabe que prevê suspensão do cerco aos rebeldes e diálogo com a oposição. Na nossa bancada temos hoje o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o professor de Economia da PUC, Antônio Correia de Lacerda. E contamos com a sua participação. Converse conosco através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. O número cada vez maior de carros nas ruas de São Paulo provocam uma grande valorização das garagens. Segundo uma pesquisa da Escola Politécnica da USP, os novos prédios construídos na cidade destinam hoje 25% do espaço total para vagas de estacionamento. No condomínio de Daniel, carros disputam espaço com gente. Normalmente são famílias com 5, 6 carros, ou até com 3, e não cabe na rua, também não tem vaga, e é perigoso, né? O prédio de 32 apartamentos na região central de São Paulo tem 38 vagas na garagem. Para ampliar, os moradores compraram o imóvel ao lado e fizeram outro estacionamento, que mesmo assim é pequeno. O jeito foi instalar esteiras para guardar os veículos e muitos deles ainda ficam parados na rua. A falta de vagas para estacionar é um reflexo da falta de transporte público eficiente. Em cidades como Londres, Nova York ou São Francisco, o espaço destinado aos carros nos prédios públicos e privados é determinado por lei. Alguns têm várias vagas, outros nenhuma, se estiverem próximos das redes de metrô, por exemplo. Já em São Paulo, em qualquer parte da cidade, é difícil encontrar um edifício sem garagem. Uma pesquisa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo mostra que até 1930 o espaço reservado para os carros nos edifícios era quase zero. Em 1960, eles passaram a ocupar 13% da área. Em 1985, 22%. Em 2001, quase 30%, caindo para 25% em 2010. Ter um estacionamento para chamar de seu pesa no bolso. De acordo com o estudo, apartamentos com garagem custam mais. A vaga vale para o paulistano 1/3 do valor do imóvel. Caro, mas necessário para este professor de arquitetura da USP. De acordo com ele, é preciso incentivar o aumento no número de vagas particulares para que os carros não dominem o espaço público. A construção, de estacionamentos individualizados, onde o indivíduo tenha que comprovar que tem uma escritura de uma garagem para que ele adquira um veículo, é fundamental, para que ele não largue o veículo no espaço público. Há 25 anos, seu Severino é zelador em condomínios no bairro de Higienópolis, na capital paulista. Da calçada, viu os carros se multiplicarem e as vagas desaparecerem. Solução para ele é reduzir o número de rodas. Andar de bicicleta mesmo. O estudo da Escola Politécnica da USP projeta ainda um outro dado muito interessante. Se o sistema de transporte público da capital fosse mais eficiente, a economia com a construção de vagas de estacionamento poderia chegar a R$500 bilhão por ano. É muito dinheiro e fazendo a conta de 1/3 do valor, quer dizer, um apartamento de R$900 mil
300 mil é o valor da garagem. E isso nós estamos falando, na realidade, de São Paulo e outros grandes centros, de apartamento de classe média alta. Não é nem da classe rica, vamos dizer, porque encareceu muito o custo do imóvel, né? E todas as cidades citadas aí são cidades, Londres e outros, que têm 2 milhões de habitantes no máximo, né? Então, nós temos a seguinte contradição. Nós viramos uma megalópole com 10 milhões, se considerar a grande São Paulo 20 milhões, onde o transporte público não evolui na mesma velocidade. Então, as pessoas passam para a solução individual, entre aspas, que é automóvel. Os imóveis, para abrigar esses automóveis, aumentam o número de garagens, mas as ruas continuam as mesmas e as vagas públicas as mesmas, né? Então, quer dizer, você cria uma contradição. Mas essa economia, até esse valor pago, é altamente subestimado. O pessoal fala só do valor construtivo. Se você computar as horas perdidas em congestionamentos intermináveis, multiplicando pelo valor do salário médio, se você computar os custos de internação hospitalar ou mortalidade precoce devido à poluição, só de saúde dá mais ou menos $1 bilhão por ano, 1 bilhão a 1,5 bilhão. Consequências do uso excessivo do automóvel. Quando você calcula o valor da vida humana e redução da expectativa de vida. E tudo isso para você ter uma velocidade de em torno de 10 km por hora. O que significa que o Borba Gato, no tempo dos bandeirantes, andava mais rápido que a gente em lombo de mula. Quer dizer, nós temos um transporte do século XXI e um padrão de mobilidade do século XVIII. Então... E assim, vocês já devem ter participado de reunião de condomínio. As pessoas chegam para discutir a questão da garagem, um com um revólver na cintura, o outro com um advogado, o outro com uma peixeira na mão. É uma guerra, não é? E se você transformar o que você paga só do carro, mais o IPVA, a manutenção, os gastos de estacionamento, se você transformar isso, dá mais ou menos em torno de R$1.500 a R$2.000 por mês. Você consegue transformar isso em táxi, você roda um montão de táxi. Então existe, digamos, uma falta de lógica no sistema e eu acredito que não é só por mobilidade. O carro passou a ter um conteúdo emocional, de valor agregado, que é muito mais do que o valor da mobilidade em si. O Marx chamava isso de fetiche. É um fetiche da mercadoria. E mas o que é curioso... Fetiche, mas assim, é uma necessidade, porque... mas o que ele está dizendo, eu concordo, é que virou mais do que uma necessidade. Isso. Quer dizer, virou um objeto de desejo, né? Então, é um símbolo de status. Então, a primeira aquisição, que provavelmente uma pessoa que ascenda ao mercado de consumo, ele vai pensar num carro e outros símbolos. E tem outras... Veja, está tudo certo. Eu acho que é uma necessidade no momento que você não tem uma rede de transporte coletivo. Eu não estou estigmatizando o carro. Focar. Mas vamos pegar o exemplo. Se um paulistano que anda de transporte coletivo, ele vai andar a pé, até o ponto, andar na estação e voltar mais ou menos 4 km por dia. Isso dá cerca de 200 a 300 calorias por dia. Significa meio quilo por mês. Isso, então, quando a gente discute obesidade, tanto infantil quanto de adultos, quer dizer, no momento que você comprou seu carro, se você comer a mesma coisa, você engorda que nem uma pipoca ao final de um ano. Então, não tem muita lógica nesse sistema. A gente mudou o clima, transforma a cidade numa piscina quando chove, num deserto quando não chove, num lugar poluído. Quer dizer, a gente não tem plano B. A cidade tem que fazer uma escolha pela melhoria da rede de transporte. E embora exista um discurso que está se privilegiando o transporte coletivo, se gasta muito mais para favorecer o transporte individual em pontes, viadutos. Então existe uma coisa meio assim irreal. Não há uma opção clara em relação ao transporte coletivo. Porque como vai ter muita repercussão negativa se você restringir o espaço viário para colocar ônibus, para corredor de ônibus, nenhum prefeito ou governador quer bancar o desgaste. Não há clima ainda para isso. E é um fato curioso, talvez para quem mora fora de São Paulo, saber que em São Paulo tem os serviços de valet, né, nos restaurantes e bares, que te cobram 20 até 30 reais para estacionar o seu carro. Só que um detalhe, normalmente o carro é estacionado na rua, né? Então, ele vai pegar o seu carro, vai te dar lá um canhotozinho que ficou com o seu carro, vai dar uma volta no quarteirão, parar em uma rua qualquer,
e para fazer isso te cobra 20 a 30 reais. É o couvert automobilístico. E alguém me contava que antes da gente começar o jornal, falava assim, não, no meu prédio, quando tem reunião, o cara chega, um chega com o estatuto do idoso, o outro com atestado médico que quebrou a perna, porque tem o sorteio das vagas, que é uma briga feroz onde colocar a sua escultura, o seu Deus ali. É engraçado que a gente criou, sabe filme de terror, que você cria um robô para te servir e ele se volta contra você? O que era para ser nosso servo mecânico acaba nos escravizando. Isso é ficção científica no maior... Agora, o Saldiva está querendo lançar aqui a Sociedade Protetora do Ser Humano, é isso? É verdade, porque... Pode ser lançado aqui no jornal, seria uma boa. Porque você, por exemplo, para fazer um estudo, para você fazer a solução para esse problema, como, por exemplo, aquele monotrilho, foi um montão de estudo de impacto ambiental. E para você licenciar 1.500 carros aí, praticamente por quase 200 carros por dia, qual o estudo de impacto ambiental para isso? Então, eu acho que para a solução, e é engraçado, é como se a gente tivesse preocupação ambiental só onde tem verde. A gente não tem a lei ambiental do cimento. E como a gente tem um bípede aqui que é importante, também devia ter os mesmos direitos que os outros animais silvestres, talvez seja importante fazer a Sociedade Protetora do Ser Humano. É uma ideia a ser discutida. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, decidiu aceitar o plano de paz da ONU e da Liga Árabe para o país. Há mais ou menos um ano, o governo reprime com violência rebeldes que defendem reformas democráticas na Síria. O número de mortos chega a mais de 9 mil pessoas. A TV estatal mostrou Bashar al-Assad durante uma visita a Homs, a cidade rebelde devastada por bombardeios. Em conversa com moradores, ele anunciou a construção de um novo bairro. A região rebelde foi tomada pelo exército no início do mês, depois de 26 dias de ataques. Do outro lado da cidade, explosões e tiroteios foram registrados. O mediador da ONU para a crise, Kofi Annan, afirmou hoje que obteve o apoio da China e da Rússia, aliadas do governo de Damasco, para o plano de paz. O acordo prevê, entre outras medidas, a retirada das forças de segurança, a criação de corredores humanitários e a retomada do diálogo entre a oposição e o governo. A situação síria está em debate na cúpula da Liga Árabe, iniciada hoje no Iraque. Torcer para que essa perspectiva se torne mesmo uma realidade, não tenha uma... não tem uma volta, porque já foi discutido várias vezes, teve essa esperança. E é impressionante, a gente estava discutindo, né? Ele não tem cara de tirano. Ele tem cara de um vizinho legal, assim, para você bater. Então ele é um... Esses são os mais perigosos. Porque o Gaddafi, o Mubarak, né? Você já tinha aquela cara que você fala, bom, isso aqui... medo, né? Ai, que medo, mas ele não. É interessante isso. Tem que fazer a mulher bonitona, toda chique. Né? É o tirano fashion, né? Uma coisa que é nova que nós vamos lançar. A seguir, presos fazem churrasco em Manaus e tiram fotos da comemoração. E mais, segunda vítima da guerra de torcidas tem morte cerebral.